Boa noite a todos. Vamos dar início ao último dia do nosso ciclo de sabatinas entre os servidores públicos municipais de Sorocaba e os 5 candidatos à prefeitura do nosso município. Essas sabatinas têm como objetivo conhecer o que cada candidato pensa sobre os servidores em seu possível governo. Então, para dar início nessa nossa última sabatina, vamos receber aqui o candidato à prefeitura de Sorocaba, Crespo. Queria chamar o assessor do Crespo para compor a mesa com a gente, o Gilberto. Giba. É importante ressaltar que essa sabatina, ela está sendo gravada pelo setor de comunicação daqui da prefeitura e amanhã já estará disponível no YouTube, no Facebook do sindicato, no site também. Portanto, os servidores que não vieram, que é a sua grande maioria, até porque aqui não cabe todos, né? Somos em 15 mil servidores, poderão acessar, então, essa sabatina de hoje, as propostas do Crespo para o funcionalismo público. Então, não deixe de comunicar aí os seus colegas, para que a gente possa se apropriar, não só do Crespo, mas as outras 3 sabatinas que já ocorreram aqui. Eu quero agradecer, em nome dos servidores públicos municipais de Sorocaba, o candidato José Crespo por aceitar o convite de vir debater esse tema específico, né? A presença de todos que estão aqui, os servidores que enviaram as perguntas por e-mail, que estão nesta urna, que daqui a pouco a gente vai sortear 5 perguntas para o candidato. Os funcionários da Câmara, na pessoa da Ângela, quero agradecer a todos que estão aqui com a gente desde a semana passada, trabalhando à noite, fazendo com que a gente possa estar levando essas sabatinas aos servidores, e ao engenheiro Martinez, presidente da Câmara, que concedeu o espaço para nós aqui à noite poder fazer essa sabatina. Então vamos lá. A regra é muito simples. O candidato irá inicialmente ter 10 minutos para uma fala de tema livre. Em seguida, o sindicato terá 1 minuto para fazer cada pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder cada uma das 5 perguntas que foram enviadas antecipadamente aos seus assessores. Depois será feito o sorteio de 5 perguntas, enviadas pelos servidores pelo e-mail, cujas perguntas já estão aqui na nossa urna. Após respondidas as perguntas vindas por e-mail, numa outra urna, que também estará aqui na mesa, serão sorteados 10 servidores aqui presentes, onde cada um terá 1 minuto para fazer sua pergunta, e o candidato terá 3 minutos para responder. Então, quem está aqui presente e deseja fazer alguma pergunta ao candidato José Crespo, pode pegar o papelzinho aí, fazer a sua pergunta, colocar o seu nome e entregar para a Ana Paula. Ana Paula? Entregar para a Ana Paula, que ela vai recolher para a gente, então, direcionar as perguntas. E, no final, o candidato terá mais 10 minutos para as suas considerações finais. Essas regras foram definidas em comum acordo entre o sindicato e os assessores de cada candidato. Tá ok? As perguntas não terão réplica e nem tréplica. No nosso entendimento, a gente substitui a réplica e a tréplica pela análise do servidor, quanto à profundidade ou superficialidade da resposta dada pelo candidato ao tema perguntado. Tá ok? Bem, José Crespo. Candidato, não é uma pergunta, é apenas uma introdução do sindicato. No Brasil, há uma concepção que o servidor público trabalha pouco e ganha muito. Por isso, é um peso morto nos gastos públicos. Porém, isso não é verdade. A infinita maioria dos servidores municipais de Sorocaba ganham pouco e trabalham muito, inclusive em péssimas condições de trabalho. O sindicato, reconhecendo a importância fundamental do servidor no desenvolvimento de uma cidade, chamou os candidatos para uma sabatina sobre esse tema,
pois entendemos que entre o prefeito e a população existe o servidor público, aquele que vai operar, materializar, dar vida ao plano de governo do chefe do executivo. Portanto, ele pode vestir a camisa desse projeto ou rasgá-la. Prefeito e servidores têm em comum seu patrão, que é o povo. Logo, temos que ser parceiros, e o diálogo que avance em direitos trabalhistas aos servidores deverá ser rotina durante os próximos 4 anos. Para nós, servidor não é despesa, é investimento. Servidor não é peso morto, é a peça essencial para o desenvolvimento da cidadania do sorocabano. Somos em 15 mil servidores, ativos e inativos, e mostramos nas campanhas salariais de 2015 e 2016 que possuímos muita força de organização e de reivindicação. E estamos de cabeça erguida e olhos bem abertos nas eleições de 2016. Desejamos ao candidato José Crespo, se eleito, um ótimo governo, e que o servidor não seja visto apenas como números na lei de responsabilidade fiscal, mas seja reconhecido como pessoa que merece e deve ser valorizado, pois servidor não é despesa, é investimento. Boa noite novamente, candidato, e os seus 10 minutos. Muito boa noite a você, Salatiel, a toda a diretoria do nosso sindicato e cada um dos presentes, servidores ou não, vejo alguns candidatos. Parabéns por estarem aqui, porque será realmente um momento muito importante nesta campanha, que não é apenas uma campanha eleitoral, mais do que isso, uma campanha cívica, de despertar e mobilizar para a nossa vida em sociedade. É importante que as pessoas, quando se conscientizam cada vez mais disso, façam pressão e participem para que reuniões como esta não aconteçam somente neste período. Neste momento, elas têm mesmo que acontecer, porque o cidadão vai ter que encarar a urna no dia 2 de outubro. Entretanto, muitas vezes, depois que passa a eleição, as pessoas se acomodam. Este é um aspecto importante da cidadania. Nós temos que pedir, exigir que todos os eleitos continuem o processo político com a transparência que todos preconizam, mas nem sempre cumprem depois da eleição. Eu digo isso porque estou na atividade política há muitos e muitos anos, e foi uma lição que eu aprendi. Eu sempre estive diante da população, nas ruas inclusive. Algumas pessoas, em tom de brincadeira, afirmam que é nosso aquele cruzamento do Boulevard Braguinha com a Monsenhor do Barão do Rio Branco. De fato é porque há mais de 15 anos, quinzenalmente, nós estamos ali, portanto fora de época eleitoral, e é dali principalmente que nós recolhemos as opiniões da nossa população, porque uma amostragem de todas as classes sociais, de todos os bairros, passam por ali. E a gente foi acumulando, não é apenas dessa fonte, mas ali vieram as principais sugestões que já integram o nosso plano de governo, porque qualquer governo que se preze, que realmente queira expressar, nesses 4 anos do Executivo, a opinião das pessoas, tem que saber ouvi-las, e isso nós aprendemos há muitos anos. Quero cumprimentar o sindicato pela iniciativa deste debate, ou sabatina, como alguns também têm chamado. É uma oportunidade para o candidato que tem conteúdo, tem vivência, preparo na sua intenção eleitoral, se apresentar e dizer com muita franqueza, que é o que eu ofereço e me comprometo a partir deste momento, dizer tudo aquilo que sei, aquilo que estou me comprometendo, provavelmente não em termos pontuais, até porque cada candidato há de tomar esse cuidado de não ficar fazendo promessas. Pontualidades não devem ser feitas durante uma campanha eleitoral, porque isso não é crível. É uma falta de respeito até recíproco, portanto, nós temos que falar e comprometer posturas. Por exemplo, esse texto que o Salatiel acabou de ler, eu concordo plenamente, mais do que isso, se for o caso, assino embaixo. Tudo o que o Salatiel leu, não há, de minha parte, nenhuma contradição, nenhum pensamento diferente do que você ou a diretoria do sindicato, muito bem, já soube expressar nesta carta de princípios, digamos assim. Então, quero dizer que prestei atenção, concordo plenamente. Se quiser, assino mesmo, literalmente assino embaixo, para caso eu me eleja prefeito, eu poder cumprir. Isto não são pontualidades, são realmente compromissos maiores, posturas que se espera de qualquer pessoa, cidadão, que chegue ao cargo. 2 frases eu anotei aqui, muito importantes, que o nosso patrão é o povo, que não apenas elege os seus representantes, prefeito e vereadores, nesta eleição que é municipal,
mas também é o que paga impostos, paga o nosso salário. Portanto, temos todos que ter isso em mente, de que o funcionalismo é a peça mais importante, mas não pode ser uma finalidade em si mesmo. Nós temos que ser meio para a satisfação do interesse público deste povo, que é o nosso patrão. A frase foi, o povo é o patrão. Gostei muito, é uma lembrança de que não podemos nos afastar. E outra também formidável, servidor é investimento. Acredito totalmente nisso. Eu não quero me estender para abrir o mais tempo possível para as perguntas que certamente virão, Salatiel. Eu gostaria aqui de fazer uma correção, que é ler o currículo do candidato. Engajado na defesa da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com perfil determinado e voltado à inovação, o sorocabano José Crespo é advogado e engenheiro eletricista, com especializações na Alemanha, Japão e Estados Unidos, além de professor universitário. Atualmente cumpre o segundo mandato de vereador na Câmara de Sorocaba, onde é líder da bancada dos democratas e presidente da Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar e da CPI da Fila da Habitação. Também é membro da CPI dos Ambulantes. Filho do ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo Gonzalez, começou a vida pública depois de presidir a URBS, em 1989. Na sua gestão, pavimentou mais de 1 milhão de metros quadrados de vias públicas, criou a coleta seletiva, renovou toda a frota de ônibus e criou os terminais. Elegeu-se deputado estadual por 3 mandatos consecutivos, chegando a primeiro secretário da mesa diretora em 1994. Obteve a maior votação entre os candidatos da região de Sorocaba. Em 1998, a 9ª maior votação do Estado e, em 2002, quase 70 mil votos. Antes, então, da gente iniciar a primeira pergunta ao candidato, gostaria de chamar a candidata vice-prefeita a compor com a gente a mesa. Jaqueline Coutinho. Jaqueline Coutinho, a quem toma a liberdade de pedir uma salva de palmas. Senta lá, Jaqueline. Se eu me apertar demais, vou pedir socorro para você. Presidente, desculpe essa interferência, mas recebo a informação de que vários candidatos estão presentes. Posso homenageá-los? Pode, você ainda tem o tempo dos 10 minutos. Obrigado. Então, tenho a informação de que estão conosco, de vários partidos, estes candidatos. Cristina Palau, pode levantar a mão? Cristina Palau, Ricardo Chagas, Matheus Magal, Enilce Leme e André Gaiducas. Então, tem mais algum que eu não mencionei? Então, minha homenagem a estes que estão participando ativamente do mesmo processo eleitoral. Obrigado por estarem aqui. Bem, vamos lá então. A primeira pergunta que o sindicato faz ao candidato é um tema geral que interessa a todos os servidores públicos. E essa pergunta já foi encaminhada antecipadamente aos candidatos. Como o seu governo pensa em fazer as reposições de inflações dos anos de 2015 e 2016 e ainda conceder o merecido reajuste salarial em janeiro de 2017, mês do dissídio da categoria, se na contramão dos direitos dos servidores está sendo aprovado no Congresso o PLP 257, que retira direitos dos trabalhadores. 3 minutos, candidato. Eu tenho acompanhado essa discussão que acontece principalmente no Congresso Nacional e tive o cuidado de acessar e ler este projeto 257. No meu entendimento, essas questões do mundo jurídico, é bom lembrarmos que a ciência do direito não é exata, é uma ciência humana, portanto subjetiva, no sentido de interpretações do contraditório. Então, este projeto 257 não afeta os municípios, que são entes federados autônomos. Caso este seja aprovado em Brasília, nós não estaremos coercitivamente obrigados a cumprir este projeto 257. Ele tem a ver com a dívida dos estados em relação à União.
A proposta veio, conforme o noticiário, e naturalmente o texto desse projeto, como uma condição, ainda assim não obrigatória para governadores de estados e o Distrito Federal, caso eles queiram o alongamento das suas históricas dívidas para com a União, devem aceitar os termos deste projeto 257. Poderão não aceitar, inclusive, e aí pagarão as dívidas nos prazos já ajustados, mas não afeta municípios. Portanto, como isto é sempre controverso, quero clarear que, na minha interpretação, não afeta, mesmo que aprovada, não afetará. Ou seja, a reposição inflacionária, que é algo sagrado, direito de qualquer trabalhador, sendo público ou privado, nós também concederemos. Eu creio que esse é um assunto de que não se deve discutir muito. Lamentável é o governo que se descontrola a ponto de não pagar essa reposição inflacionária. Mas eu creio que o 257 não vai afetar o nosso e nenhum município. Obrigado, candidato. A segunda pergunta, também de interesse geral da categoria, é a seguinte: em todas as secretarias e autarquias municipais, existem distorções salariais e súmulas de atribuições incompatíveis ao cargo. O atual plano de carreira do servidor é a Lei 3.801, de 1991. Qual o compromisso do seu governo com um novo plano de carreira para corrigir essas distorções e como seria a participação da categoria por meio do sindicato na elaboração de um novo plano de carreira? Já tive a oportunidade, numa reunião menor, havida no nosso comitê eleitoral, de discutir bastante essa questão do plano de carreira. Antes, são 3 minutos também? 3 minutos. Antes eu preciso falar de algo que pretendo repetir várias vezes ao longo deste diálogo, desta reunião, que é sobre motivação. Eu sou um profissional de qualidade total, onde aprendi há vários anos que motivação é a palavra mais importante para que tenhamos no público ou no privado. Não significa apenas uma prefeitura. Em qualquer organização de trabalho, é necessário que a chefia superior, a iniciativa deve ser dessa, motive os seus funcionários todos. As relações de chefia num ambiente como esse são esmaecidas, como devem ser. Cada chefe acompanha a evolução dos trabalhos, naturalmente com o cronograma de resultados na mão, porque o nosso objetivo, como já dissemos, é servir a nossa população, mas são relações esmaecidas, brandas, no sentido de que cada servidor bem treinado e motivado cumpre bem o seu papel logo na primeira vez que o executa. Eu acredito muito nisso. Portanto, o plano de carreira não é o único, mas provavelmente seja, além do salário em si, fator de motivação para o trabalho. Acredito muito nisso e nós faremos sim o plano de carreiras, não dá para explicar em 3 minutos, mas permitindo que a evolução na carreira possa acontecer em áreas de trabalho diferentes, porque um problema de qualquer plano de carreira que seja estanque é que pode encontrar rapidamente na sua ascensão um teto. Nós faremos uma súmula de atribuições mais ampla, permitindo que, para chegar ao final da carreira, no topo do salário previsto no ingresso, possa haver uma migração daquele servidor em várias carreiras diferentes, ou seja, uma súmula de atribuições mais ampla do que a maioria das que estão vigendo hoje, para permitir que o plano de carreira realmente atinja o final da própria carreira. Obrigado. A terceira pergunta é sobre terceirização. A terceirização no serviço público está se tornando uma regra no governo brasileiro. Qual a sua posição referente à terceirização do serviço público municipal e qual a forma de gerenciamento que o seu governo pretende dar ao SAI e à URBS? Vou começar a resposta com o SAI e a URBS, no sentido de que não há, no momento pelo menos, ninguém levantou alguma modificação, como pergunta aqui, gerenciamento do SAI e da URBS. Ao meu ver, continuarão formatados da mesma forma como vem acontecendo ao longo desses últimos anos. Se houver, da parte do sindicato principalmente, alguma proposta de alteração, obviamente para melhor, ela pode não ser apresentada. O nosso plano de governo existe, está aqui nas minhas mãos, são 38 páginas, portanto tem muito conteúdo, mas não está acabado, nem pode, nem deve ser acabado, porque a campanha eleitoral deve servir para que outros segmentos, a população como um todo, apresente ideias que o complementem. Nós pretendemos que ele chegue a 90% de abrangência de conteúdo até o final do ano, porque em janeiro
nós queremos começar ao trabalho, ou seja, teremos as equipes prontas, considerando os servidores comissionados, e também um plano de governo quase acabado. Os 10% restantes serão afinados ao longo dos 4 anos, por quem? Pelos conselhos municipais. Nós vamos fortalecer, dar voz e cumpriremos as políticas públicas que serão discutidas, polemizadas bastante nos conselhos municipais das várias áreas. A primeira parte dessa pergunta, para não fugir do tempo, diz aqui sobre terceirização. Nossa intenção é manter praticamente a mesma situação já existente. É bom lembrar, o servidor público de carreira é a principal peça, a principal corporação que permite a qualquer prefeito trabalhar executando o seu plano de governo. Não há nenhuma dúvida a respeito disso, ou seja, não vamos diminuir nenhuma categoria em razão da terceirização. E a terceirização é uma palavra bastante abrangente. A terceirização que nós pretendemos manter, principalmente, é a das organizações sociais, as entidades assistenciais filantrópicas, que são o terceiro setor, como é também chamado. Mas isso não vai prejudicar, ao meu ver, absolutamente nada do trabalho e da quantidade de funcionários que são servidores de carreira. É um outro grupo complementar em relação aos servidores. Portanto, manteremos o aporte de trabalho dos terceirizados. Há alguns terceirizados, se não forem as organizações sociais, que deverão cumprir os trabalhos sazonais. Vamos dizer, infelizmente tivemos, por exemplo, essa epidemia da dengue. Não daria tempo de fazer concurso. Então, obviamente, para ocorrências imprevistas e sazonais, quem vai atuar são terceirizados. Nesse caso, até contratos de emergência, através de empresas, se for o caso. A nossa preferência na terceirização será o terceiro setor. Mas, sazonalmente, quando o interesse público assim pedir, nós contrataremos até empresas terceirizadas, sazonalmente, esporadicamente, conforme a necessidade. Mas o servidor público não precisa temer a terceirização que faremos, porque não haverá nenhuma interferência, nenhum conflito ou prejuízo. Essa, creio que é a resposta adequada no momento. Obrigado. A quarta pergunta, que também é de uma forma geral de todos os servidores, é a seguinte: o baixo salário e a falta de benefícios trabalhistas não são as únicas razões para a desmotivação dos servidores na realização do seu trabalho. As péssimas condições de trabalho também são apontadas pelos servidores como agravante para a prestação de serviço de qualidade aos sorocabanos. Como melhorar as condições de trabalho desses servidores? Eu vejo nessa pergunta, Salatiel, duas respostas adequadas. Esta última parte, eu vou me concentrar um pouco mais na primeira, sobre condições de trabalho. Tem tudo a ver com a palavra mágica que é motivação. Salário é o insumo principal para a motivação, mas não pode ser o único. Tem muito mais coisas além de salário que gratificam o funcionário, fazem com que ele, ao chegar de sua casa para as principais horas da sua vida, que são as horas do dia, possa trabalhar com satisfação, possa se sentir gratificado pelo resultado desse esforço para ele e para a sua família, para todos aqueles que convivem com o funcionário. As condições de trabalho, que são ferramentas para que qualquer trabalhador no Brasil, e servidor público, neste caso, que estamos debatendo, as condições de trabalho têm que ser as ideais. Se não trouxer gratificação no trabalho, motivação, está faltando alguma coisa. Eu quero acrescentar, agora respondendo a primeira parte, em que o Salatiel mencionou, baixo salário, falta de benefícios trabalhistas, que há uma intermediação entre essas duas respostas. Eu pretendo aplicar para que a gente possa utilizar como fonte do nosso diálogo, que além de motivação, a segunda palavra que eu me comprometo, embora já seja própria do meu perfil ao longo da minha vida política e pessoal, é diálogo. Acredito no diálogo, e me refiro principalmente à representação sindical. Já fui eu diretor sindical quando ainda estava operando como um ferroviário. Até quero homenagear o Daniel, está por aqui, o Daniel ainda, meu colega ferroviário, que lá está lá, levantou a mão. Daniel foi meu colega ferroviário
nos tempos da minha presença na FEPASA. Hoje é nosso companheiro no SAI. Mas então quero citar o seguinte: nós faremos, quando houver necessidade, para a gente afinar, porque veja, Sorocaba não é uma ilha, não é uma ilha. E o serviço público não pode ser olhado apenas entre nós. Tem que haver motivação, além do diálogo, motivação e gratificação com o trabalho de todos nós, os funcionários efetivos, porque são o principal grupo, não apenas o mais numeroso, mas também aquele que realmente precisa operar junto com o prefeito eleito. No sentido de a gente ter cidades paradigma. Nós já utilizamos isso, por exemplo, ao tempo em que fui presidente da URBS, e com bastante sucesso, na fixação da tarifa de ônibus. Por sinal, voltaremos a utilizar esse critério caso sejamos eleitos. Então, no momento em que nós discutimos, naturalmente, as propostas do sindicato, do nosso funcionalismo, nós devemos utilizar o critério de cidades paradigma. O que são cidades paradigmas? Cidades que possam ser consideradas parecidas, semelhantes nos seus aspectos socioeconômicos com Sorocaba, para que a gente afira a extensão dos benefícios como estes que foram citados, benefícios trabalhistas. Sorocaba não deve ter mais e nem menos benefício do que o rol de cidades paradigmas que possivelmente sejam Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, cidades essas que ficam na macrometrópole da capital. Esse é um conceito que eu quis colocar, Salatiel. Na dúvida entre o limite dos benefícios trabalhistas, claro que todos queremos o máximo de benefícios trabalhistas, mas há, no outro lado, o limite de capacidade de pagamento do nosso povo. E não há que pensar em aumentar impostos, creio que todos concordamos. Então, o critério de cidades paradigmas poderão nos ajudar a estabelecer o ponto certo. Obrigado. Uma última pergunta, geral também do servidor, que é uma reclamação muito rotineira, infelizmente, no sindicato, é a seguinte: partindo do princípio que toda imposição é uma falsa vitória, e das muitas reclamações dos servidores que se sentem prejudicados ou tratados em desigualdade em seu local de trabalho, qual a sua política de governo para evitar o assédio moral em todos os níveis do serviço público? Bem, nós já temos uma lei que ajudei a aprovar exatamente sobre isso, assédio moral, algo naturalmente muito desagradável que numa sociedade evoluída nem deveria acontecer. E acredito também que na medida em que nós tenhamos sucesso com diálogo e motivação, vou repetir várias vezes essas palavras porque são palavras importantes, nós deveremos ter menos assédio moral. Respeito é uma outra palavra que deve ser acrescentada. Quanto mais diálogo, motivação de cada um de nós tentando fazer o certo, o nosso trabalho perante o povo que paga os nossos impostos, fazer o certo a primeira vez, e respeito, eu acredito que os casos de assédio moral, geralmente praticados por chefias em relação aos seus subordinados, deverão diminuir. Espero que acabem, mas se não acabarem, nós já temos uma lei que será cumprida, não é? Acredito que não preciso nem reforçar a lei que já está em vigor, mas eu prefiro acreditar que nós não teremos, ou se tivermos muito pouco, casos de assédio moral. Todas as chefias serão informadas de que estamos começando uma nova era, uma era de motivação e respeito entre o funcionalismo. Chefe não é uma pessoa melhor do que subordinado. Prefeito não é uma pessoa melhor do que qualquer outra pessoa. Temos cargos e temos obrigações, mas todos somos seres humanos e merecemos o mesmo respeito. Eu respeitaria a todos, como espero que todos se respeitem entre si. Obrigado. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da nossa sabatina. Aqui tem algumas perguntas que foram enviadas por e-mail. E eu vou pegar aqui 5 perguntas, são perguntas mais específicas, né? Se me permite, Salatiel, claro, acabou de chegar a informação, enquanto você escolhe aí, Rogéria, mais uma candidata a vereadora do PTN. Onde está a Rogéria? Não vejo a Rogéria. Dá para levantar. Ah, está atrás do Rodinei. Olá, Rogéria, seja bem-vinda. Nossa homenagem a você também. Muito bem. Candidato, é do conhecimento do candidato que hoje as professoras de creche trabalham muitas vezes sozinhas com 25 a 30 crianças pequenas, indo contrário aos indicadores de qualidade sobre atendimento nas creches referente à proporção adulto-criança.
Pois quando o auxiliar da classe falta, precisa fazer remanejamento entre as auxiliares da unidade. Mas na prática isso não tem funcionado, pois algumas vezes há mais de uma falta na unidade. Qual a proposta para resolver? Quem fica no lugar da auxiliar se ela precisa faltar? Se na maioria das creches o número de auxiliares de educação está no limite ou há falta na unidade. São as auxiliares de educação e servidoras do CI 22, que fica lá na Luiz Almeida, creche do Vanelville. Conheço esse problema, foi muito levantado principalmente no início deste ano, com relação aos horários de trabalho das várias creches. Creches, naturalmente, são uma prioridade em qualquer governo que se preze. É o nosso caso. A quantidade de professores ou adultos que fazem o trabalho nas escolas, e neste caso da pergunta em creches, tem que ser aquela definida pelos pedagogos como a mínima necessária para que as crianças tenham um bom atendimento. Mas eu completo a minha resposta com um ponto mais importante que você, Salatiel, ou a pessoa que fez essa pergunta, já predispõe, são as faltas. No nosso governo, a quantidade de faltas vai diminuir muito, pela motivação que nós vamos proporcionar. Eu sei que, e olha, não culpo os ou as profissionais que têm faltado muito, porque neste clima de desmotivação a que chegou a prefeitura, realmente trabalhar passou a ser algo difícil, um sacrifício pessoal, ao invés de uma gratificação profissional. Isso vai mudar. No nosso governo, eu afirmo que motivação será a palavra de ordem. E ganhando a motivação, até as doenças, quando acontecem, que sejam o efetivo fator da falta, vão diminuir. Nós todos sabemos que o ser humano é uma unidade psicossomática, sem dúvida alguma. Nós vamos motivar com isso, a quantidade de faltas vai diminuir naturalmente, vai diminuir bastante. Portanto, a causa desse problema também deverá diminuir. Mas seja como for, o importante é que as crianças, voltando àquela outra questão inicial, nosso trabalho é em favor do povo. A mãe que deixa a sua criança numa unidade, creche nesse caso, tem que estar, especialmente se é uma mãe trabalhadora, tranquila, segura, sossegada. E o horário, que não foi objeto dessa pergunta, também quero informar, 9 horas por dia, desde creche até o final do ciclo 2 do fundamental. Possivelmente isso não seja alcançado logo no primeiro mês ou no primeiro ano, mas espero que ao final dos 4 anos, todas as unidades em Sorocaba funcionem 9 horas por dia, favorecendo principalmente a mãe trabalhadora. Obrigado. Uma segunda pergunta. Ao candidato Crespo. Servidor Luiz Carlos, gostaria de saber a que o senhor dá o fato de ser o candidato com maior porcentagem de rejeição nas últimas pesquisas. Seria por estar sendo apoiado pelo candidato Renato Amari, ao qual foi adversário político durante muitos anos? Seria porque a população não sabe quem irá governar de fato? Seria por sua postura agressiva vista na mídia ao discutir com o vereador na Câmara ou ao puxar o braço do secretário? Ou seria pela sua postura contra as minorias, por exemplo, o movimento LGBT? Várias possibilidades, mas vamos lá. De fato, qualquer político que tenha mais vivência, anos de trabalho, sem dúvida adquire uma rejeição. A rejeição pode ter duas causas, ou falhas que ele cometeu, e isso é fácil de resolver, basta pelo menos pessoas que têm humildade, que estão tentando acertar, mas são humanas, simplesmente, reconhecer um erro, pedir desculpas, e aquela rejeição deixa de acontecer, desde que o político, nesse caso, consiga conhecer a pessoa que a está rejeitando. Mas não é somente isso o que gera uma rejeição. Infelizmente, a falta de participação, de conhecimento político, é isto que nós não temos. Reuniões como estas, que aconteçam durante os mandatos,
Isso faz com que as pessoas, estando longe do ambiente político, deixem de entender as razões dos políticos que foram eleitos. Existem motivos para muitas decisões que acontecem, forçosas até. Então, não havendo diálogo, existe uma rejeição que acaba sendo criada e aumentada com o tempo, não por erro do político, mas por falta de conhecimento e diálogo da população. Esse é um outro problema, ou seja, não é apenas por falhas do político que a rejeição dele existe ou aumenta até. Nós temos que trabalhar para aumentar o engajamento da população no processo político como um todo, permanentemente. No meu caso, entretanto, e claro que entre os candidatos deste ano, eu sou o mais preparado, e, portanto, o mais vivido também. Tenho anos de atividade política em que consegui muitas coisas e também consegui apoio de muitas pessoas, mas também acumulei uma rejeição. Mas o lado bom, que eu creio que é o único lado que conta, é que as pessoas, isso já foi objeto de pesquisas e até de publicação, que nem foram contestadas nestas últimas semanas. Senão todas, quase todas as pessoas que rejeitam o meu nome não me conhecem. E esse desconhecimento significa que foram afetadas por comentários negativos, algumas vezes maldosos, fabricados em campanha eleitoral, por adversários. Agora, o que eu tenho feito mais do que nunca em campanha é me apresentar. No meu dia a dia, eu estou nas ruas tentando visitar todos os bairros da cidade e eu estou percebendo também resultado de pesquisas mais recentes. Nem todos os resultados de pesquisa saem publicados, porque são questionários longos. A minha rejeição já caiu pela metade nestas últimas semanas, tenho orgulho disso. Mostra que não tem consistência a rejeição, graças a Deus não tem, porque ninguém, nem sequer sou acusado de ter roubado alguma coisa, feito algum crime, e nem acusação eu tenho. Então, a minha rejeição existe porque eu sou um político já antigo. Falhas eu cometi e já me desculpei por várias delas. Para não perder os 3 minutos aí, vou apressar então. Renato, na verdade, foi, nessas últimas décadas, o melhor prefeito. Muitos dizem que Sorocaba tem somente 2 épocas, antes e depois do Renato. Portanto, o Renato está me ajudando, está transferindo o prestígio dele para o meu nome. Portanto, não tem nada a ver com a minha rejeição. Agressivo, não me considero uma pessoa agressiva. Sou polêmico aqui na Câmara, com certeza, porque eu entendo que o bom político não tem o direito de ficar em cima do muro. A pior posição é em cima do muro. Aquele que faz de conta que os problemas do povo não são com ele. Recebe salário e fica passando a mão na costa de todo mundo. Esse é o pior político. O político tem que encarar as polêmicas sociais. Polêmica não é briga necessariamente. O que deve brigar, quando necessário, são as ideias, nunca as pessoas. Tenho amizade pessoal com todos os vereadores, sem nenhuma exceção. Portanto, não houve agressividade nenhuma. A questão do grupo de pressão LGBT, que eu muito respeito, e que já estão me ajudando na campanha, é bom que se diga, porque eu já me desculpei por uma palavra infeliz que utilizei numa conversa de Facebook, simplesmente, não é? Nesses improvisos, algumas vezes aparecem umas palavras que não são boas, foi infeliz aquela que eu utilizei, mas já expliquei no contexto que utilizei, já me desculpei. Aliás, aprendi com minha esposa que está aqui, que a gente se desculpar não precisa ser de erros que a gente cometeu, até de coisas que a gente não cometeu. Se desculpar é uma palavra mágica. Ela concordou. Então, olha, não há mais nenhum problema. Os grupos LGBT estão me apoiando na campanha eleitoral. A questão está superada. Não há, a minha rejeição está diminuindo pela metade. Talvez isso explique porque eu compareço já em primeiro lugar em todas as pesquisas. Obrigado, candidato. Terceira pergunta, Isabel, da Educação também. Em virtude de vários projetos educacionais implementados pela Prefeitura, o professor pode atribuir uma carga suplementar, além de sua carga de trabalho inicial. Porém, essa carga suplementar trabalhada pelo servidor não conta para efeito de aposentadoria. Como resolver isso? Essa é uma das perguntas que eu considero pontuais, portanto, eu não tenho uma resposta. Creio que nem preciso ter uma resposta sobre isso, embora importante, reconheço a importância. Mas confesso que nunca pensei, nunca fui abordado a respeito disso. É um assunto que eu remeto ao sindicato. Acho que é algo correto de minha parte, porque o que ninguém quer, nem mesmo os amigos, companheiros dessa jornada, que será o nosso governo, caso cheguemos lá,
vocês são tão qualificados que qualquer candidato que venha aqui e comece a fazer demagogia vai perder o respeito de vocês. Sim. Eu quero o respeito dos funcionários públicos, principalmente esses que são os mais importantes, porque são permanentes. Todos os demais, incluindo o prefeito, são temporários. Os comissionados são necessários, mas também são temporários. Portanto, eu quero ganhar o respeito de vocês. Posso remeter, já peço, em tom de humor, mas importante, eu já remeto para você mesmo, Salatiel, essa questão da carga suplementar em relação à aposentadoria. Minha resposta é, nunca discuti isso, mas gostaria de discutir com o sindicato. Tenho certeza que é a melhor resposta que eu devo dar nesse momento. Quem sabe em janeiro, né? Quem sabe em janeiro. Estou suando a camisa para isso. Como o candidato avalia uma proposta de transformar a empresa pública Urbis em autarquia? É o Wanderson, servidor lá da Urbis. Muito bem, Wanderson. Veja, essa é uma possibilidade, mas há muita burocracia em redor disso. Eu não vejo necessidade. Qual é a necessidade? Nós temos que analisar custo-benefício de tudo que a gente faz na vida, até na casa da gente. Então, eu não vejo, mas se há algum aspecto que eu não tenha percebido, gostaria que ele, o Wanderson, me apresentasse. Pode fazer isso desde já. Eu não vejo custo-benefício vantajoso para a administração em transformar a UBS numa autarquia. Mas, se for levantado isso, vamos avaliar também. Eu entendo que tudo que puder ser mantido como está, se está funcionando bem, para que a gente vai gastar tempo, energia e dinheiro em mudar? Temos que mudar o que está funcionando mal. Se me permitir, claro. Eu entendo que a proposta do Wanderson seria no aspecto deles terem direitos trabalhistas, não é? Que hoje eles não têm e que o servidor tem. Entre eles, por exemplo, o Funservice Saúde, que nós servidores temos, mas os funcionários da URBS pagam um convênio médico particular. Acredito que é nesse entendimento que ele, bem lembrado, que ele propôs essa mudança para a autarquia. Bem lembrado. Bom, nesse aspecto, digamos que exista, eu acredito que existe, mas só que nós temos que olhar o global. Então, porque os colegas da URBS e do SAI, a autarquia, têm regimes jurídicos diferentes em relação à prefeitura, mas os benefícios, ao meu ver, têm que ser os mesmos no conjunto. É um trabalho um tanto complexo, mas é possível de ser feito, e faremos. Nós temos que avaliar, se for o caso, em reais, financeiramente, que no fundo é o que mais conta, quais são cada um dos benefícios havidos no regime seletista, que é o da URBS, no regime autárquico e na prefeitura. Nós temos como quantificar tudo isso e saber, no global, quanto representa. Eventualmente, podem haver benefícios no regime seletista da URBS, que sejam, se mudar, naturalmente, tudo vai mudar também, não é? Mas se estão faltando benefícios no cômputo global entre o URBS, SAI e prefeitura, sou o primeiro a considerar que isso deve ser compensado de alguma forma. Vamos fazer, inclusive, uma revisão jurídica, porque o ordenamento jurídico, ele varia com o tempo. A positivação do direito varia com o tempo. Leis novas aparecem. E também não nos esqueçamos que a interpretação das leis é uma matéria também muito complexa, porque o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, porque geralmente votam diferente. Então isso, mais uma vez, demonstra como a ciência do direito, ela é subjetiva, depende de interpretações. Talvez, eu me refiro a FUNSERV quando digo isso, talvez exista uma interpretação, depende do ânimos inicial de qualquer agente jurídico, não é? E o nosso ânimos, ou do prefeito, vai ser de equilibrar os benefícios, mantido o regime jurídico diferenciado. Se isso não for possível, e houver essa proposta, por que não? Procuraremos, então, a mudança do regime jurídico, mas isso deve ser a última opção para equilibrar. Quem sabe nós consigamos, volto a repetir, em razão da FUNSERV, que foi um exemplo que o Salatiel deu. Talvez uma nova interpretação jurídica na positivação do direito atualmente permita incluir, por que não? Se for necessário lei, faremos. Nós só não podemos contrariar as leis superiores, as leis federal e estadual. Simplesmente isso que não. Mas vamos revisar. Revisar é olhar de novo. É possível que nós tenhamos uma nova interpretação que permita. Se somos irmãos no trabalho,
Qual é o problema de acrescentar? Se o parecer, novamente, uma vez que seja solicitado, seja contrário, volto a dizer, vamos fazer a quantificação de todos os benefícios e deficiências de um regime para outro, tentar equilibrá-los, se não for possível o equilíbrio. Claro que existe também a possibilidade do equilíbrio, que em última análise é financeiro, até no aumento de salários, como forma de equilibrar. O que importa é o cômputo global. Eu digo isso apenas como uma possibilidade. Se os benefícios trabalhistas na UBS têm que ser menores, podemos aumentar os salários em relação ao paradigma da prefeitura, para ver o equilíbrio global. Mas isso, naturalmente, é um assunto complexo que tem que ser discutido. Obrigado. Uma última pergunta, das que chegaram por e-mail ao sindicato, é do conhecimento do candidato José Crespo, a Lei 11.738 sobre a redução da jornada dos professores PEB1, sendo que 2/3 dessa jornada é para estudo e planejamento de aulas sem alunos. Até a presente data, em nossa cidade, não foi cumprida, sendo que a maioria das cidades vizinhas já cumpre essa lei. Ressaltando e lembrando que o sindicato vem propondo negociação desde o início do ano passado e ainda nada avançou por parte da atual administração. O candidato se compromete e assume o compromisso de reverter essa situação? Bem, eu daria a resposta objetivamente, mas me sinto mal de dizer que, uma vez eleito, eu vou cumprir lei. Eu acredito que nenhum prefeito deveria dizer isso, né? Leis, se são aprovadas, vigentes, devem ser cumpridas. Ou, se a lei está obsoleta, ou por algum motivo que seja, um prefeito entende que a lei faça mal ao interesse público, aliás, ele já teve, ou algum prefeito já teve essa oportunidade antes, quando a lei tivesse sido aprovada. Mas é uma resposta fácil de ser dada. Sim. É óbvio que o meu governo vai cumprir todas as leis. Aquelas leis que eventualmente parecerem ultrapassadas, porque lei é como todos os objetos ou até os seres humanos, tem vida útil. Lei tem vida útil. Chega um momento que a lei, em vez de ajudar a sociedade, está atrapalhando, tem que ser revogada ou atualizada. Então, quero crer. Essa lei é municipal, 11.000? Não, essa lei é federal. Federal. É então, a lei do piso do magistério, em que, até para os presentes que estão aqui, se me permite explicar rapidamente, é uma lei que diz o seguinte, da jornada atual da professora hoje, 1/3 ela tem que ficar fora da sala de aula preparando aulas, e ela não tem ficado, não é? Porque alguém tem que ficar no lugar dela. Alguns municípios vizinhos utilizam o professor de educação física e professor de arte ou inglês, para que a professora fique fora, respeitando essa lei federal. Em Sorocaba, não, né? Então, as professoras continuam trabalhando e essa lei federal não está sendo respeitada. Na verdade, seria um tempo, ela não ia diminuir a jornada nem o salário, ela ia ficar fora da sala de aula para preparar a aula, para corrigir provas, enquanto um outro profissional estaria lá no seu local, no seu lugar. Tá bem. Isso. Os números das leis atualmente são muito parecidos nos dígitos. Então, sendo lei federal, mais ainda. Todas as leis dos entes federados têm o mesmo valor, mas têm que ser cumpridas. Eu fico imaginando, se este assunto já é recorrente, depois de uma fase de diálogo e de pressão, diálogo é necessário e pressão também é necessária. A justiça está à nossa disposição. Espero que o sindicato não tenha que meter um processo judicial contra mim. Mas talvez já devesse ter metido esse processo contra o atual prefeito. Depois de diálogo e pressão, é o judiciário que tem que ser invocado. Já existe uma ação coletiva do sindicato para todos os professores, cobrando desde 2008 esse procedimento. É o que eu imaginava da sua diretoria, Salatiel. Obrigado. Parabéns. Agora nós vamos para o terceiro momento nosso, que é a participação das pessoas que estão aqui. Então, vocês terão 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato. Procure falar o nome, o setor que trabalha, né? A Ana Paula está aí para coordenar as pessoas que farão as perguntas. Primeiro a perguntar. Eu vou chamar pelo nome o servidor que se inscreveu. Robinson José. Robinson José está aí? Então, eu mesma posso fazer a pergunta? Pode. Gostaria de saber qual a intenção, ou melhor, o que o senhor pretende fazer na área da fiscalização?
Excelente pergunta. Eu entendo que fiscalização tem um pouco a ver com algo que eu já disse com relação ao trabalho das chefias em geral. Numa organização que preza motivação, qualidade total, as relações de chefia devem ser brandas. Mas se queremos chamar de fiscalização, isto é fator de gratificação do funcionário. O funcionário motivado, ele faz por prazer o serviço que ele pode fazer, para o qual já está treinado. Então, a fiscalização de quem quer que seja, em parte da própria chefia, imediata, mas também dos colegas de trabalho, essa fiscalização, que é algo positivo, saudável, para que o bom funcionário, que serão todos, ou a grande maioria, motivados, eles possam apresentar o seu trabalho. Todos nós temos prazer, isso já acontece em tantas organizações motivadas. Quando a chefia, até os colegas chegam perto, vêm procurar saber, algumas vezes, tirar ideias daquele que, quem sabe com um pouco mais de criatividade, encontrou soluções para os mesmos problemas que os demais vinham encarando. Então, quem não tem o prazer de mostrar para outro uma solução que gratifica o próprio local de trabalho? Fiscalização haverá. Mas eu creio que não é apenas essa fiscalização que o Robson pensou quando escreveu. A fiscalização da prefeitura para com todos os demais agentes no processo social e político, né? Quase não há fiscalização atualmente na máquina administrativa, ou porque o quadro de fiscais não foi completado, ou porque, por falta das condições de trabalho, eles não estão conseguindo atuar plenamente. Nós vamos ter uma quantidade de fiscais suficiente, com uma súmula de atribuições ampliada, e com as condições de trabalho também para fazerem fiscalização. Todos, incluindo os parceiros externos à prefeitura, vão conhecer o que se espera deles. Isto é fácil através de leis, decretos ou mesmo contratos de trabalho, convênios, enfim. Tudo aquilo que seja combinado será rigorosamente fiscalizado, buscando a gratificação pelo resultado desse trabalho. No caso do encontramento de distorções, estas serão apontadas no início. Uma fiscalização permanente encontra problemas logo de cara. E isto, quando os agentes têm boa fé, vamos acreditar que todos motivados, inclusive os agentes externos, querendo fazer a coisa certa, terão a boa vontade e a boa fé de consertarem. É aquilo que ficou muito chamado lá em Nova York como tolerância zero, no sentido de fiscalizar de uma forma carinhosa, identificando problemas em relação aos pactos combinados, para que o serviço corrigido cada dia fique melhor, principalmente aos olhos do nosso patrão, que é o povo em geral que paga os nossos salários. Obrigado. Próxima Carlos pergunta. Alberto da Silva. Bom, boa noite, senhor candidato a prefeito José Caldini Crespo. Boa noite, Carlos. Boa noite, meu povo. Boa noite, meus funcionários, colegas de serviço. Bom, eu só aqui alguns itens que tenho que mostrar para vocês. Constando já de carta proposta de candidato a vereador Serginho do PV, este põe como propositura a releitura do Estatuto dos Servidores, corrigindo distorções e erros trabalhistas. A aplicação da Lei de Cargos e Salários, já promulgada pela Prefeitura e até hoje engavetada. Também propõe o fortalecimento e incentivo à CIPA da Prefeitura, onde falta recursos e atenção dos gestores. Com relação à súmula de atribuições, constantemente recebe novas inclusões de atribuições devido às demandas, mas, em contrapartida, vem gerando estresse laboral e fadiga, como também as doenças profissionais. Funcionários e servidores em estágio, hoje em probatório, estão preocupados se serão novamente exonerados. Qual a vossa tratativa quanto a essas considerações? 3 minutos, candidato. Quanto? 3 minutos. 3 minutos. Bem, é meio difícil responder todas em 3 minutos, mas eu vou dar algum destaque. E se faltar, me corrija, eu vou completar. Eu entendi que há um pensamento de que o Estatuto dos Servidores, que naturalmente é uma lei municipal,
boa, porém está desatualizada e precisa de uma atualização. Eu interpretei isso. Exatamente. Confere na sua pergunta. Há erros e sem disfunções dúvida. trabalhistas. Isso cai no sentido de que se aplica diante do que eu acabei de falar em outra resposta. Toda lei, como qualquer coisa nessa vida, tem começo, meio e fim. O fim não precisa ser, nesse caso, a revogação. Nós precisamos ter um estatuto. Mas se há uma sensação, e tudo converge para o sindicato, naturalmente, de que o estatuto precisa ser atualizado, revisto, rever, não quer dizer necessariamente alterar tudo. Rever é olhar de novo, parar a agitação da nossa vida, cada dia mais atribulada, para que a gente reveja, alterando alguma coisa ou só confirmando, se for o caso. Então, assumo aqui, ninguém havia trazido isso à tona. Assumo aqui, Carlos, o compromisso de que haja uma proposta maturada entre executivo e sindicato e depois remetida à Câmara Municipal para as discussões e aprovação dela, da Câmara. Não vejo problema nenhum. O estatuto pode, se é o caso, vamos revê-lo. Com relação ao estágio probatório, eu posso afirmar que, aliás, nem sei a quantidade, né, eu naturalmente não estou no dia a dia da administração, mas leio bastante jornais e ouço comentários. Eu não tenho conhecimento de que haja, ultimamente, uma categoria, uma quantidade grande de pessoas em estágio probatório. Eu me refiro assim, porque a atitude do ex-prefeito Renato Amari foi com relação a algo que aconteceu no final do governo Paulo Mendes. Veja, o próprio Renato já disse em público que, se fosse hoje, se fosse um novo governo dele, não tomaria aquela atitude, mas que tomou naquela época, contra a opinião pessoal, obviamente, porque ele já sabia, na experiência política que ele já tinha, de que seria um assunto bastante delicado e que representaria um desgaste pessoal para ele. Tomou, conforme me disse recentemente, porque não encontrou alternativas, criticando até a atitude do prefeito anterior de ter feito o concurso no último ano. Quer dizer, o planejamento de um governo deve acontecer no primeiro ano, segundo ano, mas isso já passou. O que eu quero dizer é que nem vejo, neste momento, uma quantidade de funcionários que esteja... É claro, sempre há, mas não uma quantidade expressiva de funcionários. Eu digo assim, para desqualificar completamente, não há sentido em um novo prefeito fazer isso, né, de dispensar funcionários em estágio probatório. Mas, para esgotar a minha resposta, não parecer que eu fiquei guardando alguma resposta, não vou fazer isso, Carlos, não vou demitir ninguém durante o meu governo, os estáveis, naturalmente, né? Obrigado. Próxima pergunta. Faltou realmente com relação à aplicação da Lei de Cargos e Salários, né? Viu, que já está Carlos? promulgada. Você deixa a pergunta nos 10 minutos finais ou sobrando tempo? Eu até acho que já respondi responde. com relação ao plano de carreira, né? Que acho que é algo que se insere completamente nisso. E o candidato vai ter outros Cargos momentos, e no salários. final também Tá bem. pode completar a resposta dele. Tá bem, Carlos? Pode ser? ser? Pode ser? Obrigado. Nada. Próximo servidor a perguntar. Jean. Jean. Boa noite, candidato. Boa noite aos presentes. Boa noite. A minha pergunta, na verdade, seria sobre cargo comissionado e salário do prefeito. Mas Jean, o senhor você trabalha? Eu trabalho na SEDU, sou auxiliar de educação. Só que minha pergunta já foi meio que respondida pelo candidato, então eu vou partir para a minha causa de trabalho mesmo. Candidato, o que você considera o auxiliar de educação hoje está enquadrado na administração e não na educação? O que o senhor faria para enquadrar esse auxiliar de educação no quadro da educação? Bem, eu ouço com um certo espanto, né? Confesso que, embora eu me considere bem informado, não tinha essa informação que o auxiliar da educação... É uma coisa um pouco ridícula, né? Se ele é auxiliar da educação, então não está classificado na Secretaria da Educação, é isso? Bom, acho que a minha resposta é sorrir, né? Obviamente que se ele é auxiliar, tem que estar enquadrado na própria área, não é? E qual é a dúvida que alguém tem a respeito disso? Quer dizer, não me refiro a você, não é? Mas eu concordo, se o seu tom é crítico, concordo plenamente. Não sei que motivos alguém teve para transferi-lo para outra área.
todo o conjunto de servidores de um determinado tema, ainda mais a educação, tem que trabalhar sob as mesmas regras e metas. Não há sentido nisso. Se esse foi o objetivo da pergunta, eu concordo totalmente. Então, na verdade, nós estamos hoje enquadrados na administração e trabalhando na educação. E nós não temos esse reconhecimento na Secretaria da Educação. Nós somos administrativos. Você diz... E eu queria saber do senhor... Estão no quadro da Secretaria da Administração? Exatamente. Posso, dentro do tempo Sim. aqui do Não sei, candidato? acho que é uma aberração, tá? Devíamos perguntar as razões de Roberto Juliano. De onde ele tirou isso? Candidato, o que a gente acompanha no sindicato, vou dar um exemplo só. Os auxiliares de educação fazem um trabalho muito próximo ao do professor, se não igual ao do professor, embora não tenha a formação. Quem está no quadro do magistério tem o direito ao recesso escolar. O auxiliar de educação não tem o direito. Acho que é mais ou menos nessa linha que o Jean está perguntando, seria a questão de que ele faz um trabalho muito semelhante ao do professor, mas não tem os mesmos direitos. Bom, então agora apareceu uma razão, que não é a razão da própria educação. É isso, né, né Jean? Ok, agora entendi melhor a explicação, mas isso é um motivo meramente político, uma espécie de traição contra essa categoria. Então, ficou agora revelado que são pessoas que estão totalmente inseridas no ambiente da educação, por motivos financeiros, que foi a desgraça deste governo, e ninguém culpe crise. A crise, de fato, existe, mas a crise simplesmente somatizou, né, no corpo da máquina administrativa o desgoverno que começou em 2013, desde o início. E estes anos foram de um total desgoverno, uma incompetência administrativa total. E a crise depois acabou criando uma sinergia negativa. Então, o motivo está explicado. É o motivo de economizar nas costas desse profissional. Obviamente que, com o saneamento econômico da máquina, isso deverá ser revertido. Obrigado. Ok, obrigado. Próximo servidor a perguntar. Adriano Ribeiro. Boa noite a todos aí, parabenizar o sindicato por esse momento aqui, muito valoroso nesse processo político. Obrigado, Adriano. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e as associações representam e dão voz a uma demanda de reivindicações legítimas e que tem por objetivo a melhoria das condições de trabalho, a valorização dos servidores e a prestação de serviços públicos de qualidade à população de nossa cidade. A FUNSERV é a fiel depositária das esperanças e expectativas de uma aposentadoria tranquila e segura de cada funcionário público municipal de Sorocaba. Além, é claro, da prestação de serviços conveniados na área de saúde. FUNSERV, sindicato e associações formam o tripé de sustentação do presente e do futuro de cada servidor público de nossa cidade. Caso seja eleito, como será a relação entre a sua administração com as associações e o sindicato no que tange ao atendimento da pauta de reivindicações de cada categoria de servidores públicos? E quais serão as medidas tomadas, junto à FUNSERV, para garantir um futuro transparente e tranquilo e para a prestação de um serviço de qualidade a todos os servidores municipais de Sorocaba? Muito bem. Sobre a FUNSERV, eu vou começar com ela, porque espero gastar um pouco menos de tempo. Algo que me preocupa, que foi ventilado, mas não com a profundidade que esse tema merece, em sessões desta legislatura, é que haveria um desequilíbrio atuarial nas contas da FUNSERV. Esse assunto, como já disse, não foi esgotado, mas, como prefeito, vamos fazer uma verificação para saber se realmente ainda existe um desequilíbrio. Veja, os cálculos atuariais são algo muito complexo e necessário em qualquer organização previdenciária. Quero acreditar que não seja verdade que aconteceu esse desequilíbrio ou rombo, como foi falado superficialmente neste plenário. Então, ficarei feliz. Agora, se houve, nós vamos levantar as causas disso, porque, na verdade, segundo o ordenamento vigente, é a prefeitura que acaba arcando com isto para não prejudicar os segurados da Previdência Municipal. Mas responsabilidades serão cobradas daqueles que permitiram, se é que é verdade, quero acreditar que não.
Mas quanto à FUNSEV, tirando essa possibilidade de um desequilíbrio que aconteceu em anos recentes, eu creio que é algo que está funcionando bem. Por isso que eu comecei com a questão. Mas algo me chamou mais atenção. Eu tenho tido, nesta época, reuniões com algumas associações de servidores. Então, eu vou dar uma resposta sem consultar o presidente do sindicato. Diante do ordenamento jurídico, o sindicato é a principal figura de diálogo e negociação entre os servidores e a administração, nesse caso, o prefeito. Este atual prefeito, ele se recusou a dialogar com associações. Deixei agora a FUNSEV de lado, que é uma outra situação. Eu pretendo conversar com as associações, desde que o sindicato não veja mal, claro, preservando as atribuições legais e próprias do sindicato. Mas eu acredito mesmo no diálogo. Qualquer diálogo aproxima as pessoas. O que gera conflitos é a falta de diálogo. Então, eu não vejo problema nenhum, eu vejo só vantagens de o prefeito de uma cidade dialogar com quem quer que seja. Portanto, se o Salatiel não se opuser, eu conversarei com as associações, sim. E nos pleitos das associações, se houver digamos, uma invasão de atribuições com relação ao sindicato, chamarei o sindicato para a mesma conversa. Vamos ampliar o diálogo. E se houver um conflito maior, naturalmente prevalecerá a opinião do sindicato. Não tenho nenhuma dúvida da prevalência do sindicato em relação às associações, porque a legislação, a positivação das leis deixa isso muito claro. Mas não vou recusar o diálogo com as associações como o atual prefeito tem feito. Sim. Você me permite? Claro. Então sim. tá bom, está resolvido. Sem nenhum problema. O diálogo com as associações, nenhum problema. Próxima servidor. Paulo Fontes. Boa noite, candidato Crespo. Boa noite aos presentes, aos colegas servidores. Meu nome é Paulo, sou auxiliar de administração da Secretaria de Negócios Jurídicos. Eu peço licença aos meus colegas servidores, vou fazer a pergunta em cima da minha categoria, auxiliar de administração. Alguns anos atrás, os auxiliares de educação eles se uniram e conseguiram que algumas das suas reivindicações fossem atendidas. Seguindo a mesma linha, a nossa categoria de auxiliar de administração também fez um abaixo-assinado, porque existem o técnico de controle administrativo e o auxiliar de administração. Porém, é sabido de todos que, em maioria das secretarias, o auxiliar de administração, além das suas atribuições, ele desempenha funções que são inerentes ao técnico de controle administrativo. Por isso, a minha pergunta. Candidato Crespo, se eleito, qual o plano do seu governo para a carreira dos auxiliares de administração? Bem, essa resposta tem muito a ver com aquela do plano de carreira. Eu vou dar a melhor resposta que eu tenho, baseada na minha experiência profissional. Eu fui ferroviário, eu vou fazer a ligação. Fui ferroviário durante vários anos, citei até o Daniel, meu companheiro daquela época. E a ferrovia, ela tinha um problema muito grave com relação a plano de carreira e também súmulas de atribuição. Havia uma quantidade enorme de títulos, o que prejudicava exatamente o plano de carreira. E como eu estava estudando esse assunto, fui designado como um dos 3 engenheiros de toda a ferrovia, que ficamos uma semana enclausurados, discutindo, analisando todos os títulos e todas as súmulas da ferrovia naquela época. E, naturalmente, estudando uma solução diante de empresas públicas e privadas, naquela época, isso faz mais de 20 anos até, pouco mais de 20 anos. Então, nós concluímos e fizemos uma revisão menos de salários, mas de cargos e súmulas, no sentido de privilegiar a carreira. Por exemplo, dando um exemplo até de uma situação minha, eu era engenheiro, citando apenas como analogia. Meu cargo inicial até então era engenheiro eletricista de material rodante, muito específico, cuja carreira logo chegava num teto. Eu, juntamente com os outros engenheiros, e aprovados depois pela diretoria da empresa,
nós acabamos com esse cargo, criamos o cargo de especialista. Especialista 1, 2, 3, 4, 5, percebe? E o que acontecia aí sim uma carreira com possibilidade de evolução salarial e das responsabilidades. Só que as súmulas, no nível inicial, naturalmente a súmula era menor. Digamos, especialista 1, havia uma quantidade de tarefas possíveis de serem feitas e naturalmente cobradas desse profissional. Quando o especialista 1 era promovido a especialista 2, aumentavam as tarefas que ele poderia executar, mas as primeiras eram mantidas, percebe? As tarefas iam se somando. O especialista 5, nesse caso, ele tinha uma quantidade de tarefas muito maior do que o especialista 1. Obviamente que a responsabilidade, isso era uma progressão na carreira, era o desejo do trabalhador. E, portanto, o salário tem a ver com qualificação e responsabilidade. E eu creio que nós conseguimos, o mérito não foi apenas meu, isso foi muito bem recebido até pelo sindicato naquela ocasião. Pela presidência da empresa, aprovou o sindicato. Então, nós demos um plano de carreira realmente. Agora, a súmula de atribuições, ela vai se acumulando. O especialista 2 não tem atribuições diferentes, são diferentes porque há novas atribuições. Será que eu estou sendo claro? Mas as atribuições vão crescendo, ou seja, o chefe pode e deve exercer todas as tarefas do subordinado. Chefe bom é que sabe tudo, é capaz de fazer tudo o que o seu subordinado faz. Próximo servidor. Ana Lúcia. Boa noite, candidato. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou auditora fiscal da Secretaria da Fazenda. A minha pergunta, eu acredito que já tenha sido respondida. Mas eu vou colocar novamente, se tiver alguma coisa nova para acrescentar. Tendo em vista que a atual gestão se fechou para os servidores, como o senhor tratará a reaproximação para que os funcionários sintam que estão trabalhando ombro a ombro? De fato, eu creio que já comentei um tanto, mas agradeço a pergunta. Vou reforçar, porque isso, de fato, é muito importante. E saiba que conheço bastante do seu trabalho, sou fã de todas, mas da sua categoria eu conheço um pouco mais. E também lamento muito o que vocês estiveram sofrendo. Vocês são profissionais que a maioria vieram de fora, contra a pretensão política do prefeito na ocasião, mas vocês marcaram com a sua presença e a sua competência, vocês incomodaram, vocês incomodam até hoje. E, portanto, admiro muito a sua persistência. Aguente mais alguns meses, pelo menos se eu chegar lá, porque tudo isso vai mudar para melhor. Claro que haverá muito trabalho, espero que eu traga mais trabalho para vocês, mas sei que vocês têm até vontade de colocar para fora, colocar no resultado social aquilo que vocês sempre souberam fazer. Então, acho que, completando isso, a questão é motivar a deixar cada funcionário, na sua carreira, fazer aquilo que já sabe fazer, sem bloqueios políticos, sem esquemas, geralmente corruptos, na sua área, principalmente. Acho que é isso que eu posso fazer. Mais do que isso, converse com alguns colegas seus, que eles sabem mais ainda o que eu penso. Muito obrigada, candidato. E faz muito tempo que nós não ouvimos um elogio. Muito obrigada. Precisaremos muito de vocês. André Matias. Boa noite, candidato. A minha pergunta é um pouco objetiva. Como o senhor vê a crise como um empecilho para a próxima administração e como a gente pode saldar isso sem sacrificar o servidor? André, você é de qual secretaria? Cultura. Obrigado. Bem, de fato, existe uma crise, não podemos negar. Mas a crise não está produzindo efeitos em outras tantas cidades como produziu em Sorocaba.
Para o prefeito chegar a cancelar o tradicional desfile de aniversário da cidade, isso mostra uma incompetência absoluta. Nunca houve na história de Sorocaba, e sabe, encontrar pontos falhos ou críticas em qualquer administração não é difícil. Cá entre nós, o cobertor é curto. Alguém já disse que governar é escolher prioridades. Não é algo fácil, mas é possível. Este governo tem utilizado o pretexto de uma crise que é real, mas não justifica o caos a que chegou essa administração. Alguém me perguntou, citando que eu fui secretário do atual prefeito, não tem nada pessoal contra ele. Eu aprendi a não misturar, nunca misturo questões pessoais com a crítica política, são coisas diferentes. Mas, realmente, eu já respondi publicamente, não reconheço na pessoa do atual prefeito o prefeito que eu tive 25 anos atrás. Parece que é uma outra pessoa, ou pelo menos outro político. Mas não me cabe fazer esse julgamento. Eu creio que a população, aliás, mais do que isso, o candidato dele já ou julgou, que não falou uma única vez nem o nome dele na campanha. Dá para concluir o peso que isso deve significar? Lamento por ele. A pessoa dele não deve estar sendo fácil. Creio que o atual prefeito nem assiste os programas eleitorais, né? O que deve doer mais é a omissão, né? Porque mais do que alguém brigar com outra pessoa é ignorá-la. A ignorância é a pior forma de ataque que possa existir. Então, um candidato partidário que ignora o seu próprio prefeito é algo vergonhoso. Lamento por ele, pela pessoa do atual prefeito. Então, mas existe uma crise. Então, como é que um prefeito que pretende governar bem, eu me considero, de fato, preparado. Eu mencionei com relação à rejeição, eu tinha, ao início do processo, a maior rejeição, obviamente, porque eu sou a pessoa mais preparada, tenho mais anos de trabalho. Agradei muitos e desagradei outros também, isso faz parte. Já expliquei a questão da rejeição. Mas vamos reconstruir Sorocaba, não tenho nenhuma dúvida de que encontraremos, juntamente com uma equipe, eu tenho dito também, os meus companheiros, especialmente os do primeiro escalão, trabalharão 16 horas por dia. Não haverá um secretário que vai ter uma segunda atividade, muito menos dar aula na PUC, coisas do gênero. Todos vão trabalhar. De minha parte, aí tenho o privilégio de que a minha esposa é muito compreensiva e me permite ficar fora de casa esse tempo. Mas quero dizer o seguinte, há solução, incluindo a crise atual, que espero que diminua, é verdade, né? E qual é a solução? Para ficar em 3 minutos, quebrar paradigmas, encontrar soluções criativas para os mesmos problemas. Tenho certeza de que isso é possível. Obrigado. Obrigado, prefeito. Encerramos, então, as perguntas do plenário. E eu, antes de passar a palavra para o candidato, para os 10 últimos minutos finais, eu queria lembrar a todos de que esse ciclo de sabatina se encerra hoje. Nós já temos publicado no Facebook do sindicato a sabatina com o Raul Marcelo, a segunda com o Piva, a terceira não teve, que foi o João Leandro, ele não justificou a sua ausência, não pôde comparecer. Ontem veio o Godoy, já publicamos, e amanhã, no período da tarde, essa conversa dos servidores com o Crespo estará disponível para acesso da toda a categoria. Nós vamos divulgar isso, publicar para que todos possam assistir e comparar. Candidato, aqui tem um caderninho que, na verdade, isto é o seguinte. Quando nós ingressamos no sindicato em janeiro de 2015, na nossa gestão sindical, nós chamamos todos os servidores, cada noite uma categoria, e fizemos plenárias. E dessas plenárias, cada categoria, cada setor tirou as suas reivindicações, que nós chamamos de pautas específicas por setor. Então, aí tem mais de 236 reivindicações, tá certo? E bem específicas, né? Então, eu quero passar às suas mãos essas pautas específicas, porque, infelizmente, muito pouco avançou nesse governo. Eu estou deixando uma cópia para cada candidato, eles estão assinando aqui, recebido. Gostaria também, Crespo, que você assinasse aqui, recebido. Tem um caderninho sobrando que é do João Leandro, mas vou deixar aqui, outra hora ele passa a pegar.
E então, gostaria de que você assumisse, assim como os outros que estiveram aqui assumiram o compromisso, de sendo eleito, a gente possa, a partir de novembro, já começar a ter uma mesa aí de negociação e poder começar a discutir, até porque várias dessas reivindicações específicas, muitas delas, várias, né, não gera nem custo financeiro. Sim, se me permite, apenas citando a primeira, aqui creio que todos conhecem, mas talvez alguns convidados não. Então vejam que interessante e gostei muito. Isso é objetivo. Qualquer prefeito bem intencionado, eu sei que sempre haverá dificuldades, mas eu sou bom em vencer dificuldades, quando a meta é boa. Então veja, agentes de saúde, vejam o caos que se implantou neste desgraçado governo. Protetor, reivindicações do agente de saúde. Pode, olha que vergonha para a nossa cidade, antes tida como saudável e educadora. Protetor solar. Quer dizer, o agente está reclamando que não recebe. Desculpe o humor, é tão ridículo que é melhor a gente reagir com humor. Protetor solar, uniforme, crachá, insalubridade, 14º salário, mesmos direitos do regime estatutário, guarda-chuva, tênis, boné, luva. Não é vergonhoso? Ainda bem que não tem ninguém de outra cidade aqui nos ouvindo, né? Entre nós é algo que tem que ser resolvido para a motivação do servidor. Mas é vergonhoso que em Sorocaba uma categoria importante como essa e todas as demais reclame que falta tênis, boné, luva, plano de carreira. Tem algo que tem alguns mais complexos, mas realmente falta de protetor solar, guarda-chuva, tênis, boné, luva é vergonhoso. Outro, auxílio-refeição quando estão fora da base. Aumentar o tempo para entregar atestado médico. EPIs. Então, olha, eu recebo com satisfação e também tristeza, lógico, né? Espero que nós resolvamos, porque como é que se pode esperar que alguém trabalhe direito, com satisfação, motivação, diante de um quadro como esse? É claro que a situação chegou a um ponto tal que a gente vai ter que se esforçar para resolver. Candidato, antes dos seus 10 minutos finais, o combinado entre a assessoria foram o limite de 10 perguntas do plenário. Tá. Foram feitas 9 perguntas. Nós já encerramos as perguntas do plenário. Porém, tem um servidor que gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Pode ser? Claro. Ana Paula? Quem é o servidor? Boa noite a todos. Sou Misael, diretor trabalhista do sindicato e, por origem, sou servidor no SAI. Primeiro, quero pontuar que o servidor é o maior patrimônio dessa grande máquina. E, como diretor trabalhista, uma das dificuldades que eu pude identificar é que o chefe que está lidando com a pessoa, ele não tem treinamento, seu candidato. E, principalmente, quando se trata do gestor da pasta. Então, essa dificuldade, eu chamo de origem dos fatos. É o que vai originar uma grande demanda de ofícios lá na nossa entidade. Então, vai até chegar mesmo no que já foi tratado, que é o assédio moral. Então, quero saber se Vossa Excelência, enquanto prefeito, vai promover treinamentos para os chefes e vai entregar essa pasta para alguém que tem qualificação. Por quê? Porque para ser médico, para atender um paciente, precisa ter um gabarito, precisa ter uma formação. Assim como não é diferente para o profissional da educação. Então, Vossa Excelência está com a pergunta. Muito obrigado. Muito bem, Misael. Entendi a razão da sua pergunta. Todo chefe tem que estar treinado. Algumas vezes isto é um carisma até pessoal, outras vezes não. Sem dúvida que é um dos critérios de seleção de um chefe. Não é único, mas certamente é um importante. Se a estrutura, o prefeito, e nem sempre é ele que acaba identificando essas pessoas para cargos de chefia, são centenas de cargos de chefia. Se houver um erro, nós teremos um sistema de comunicação da base diretamente com o prefeito. E eu digo, isto não é uma quimera, já fiz isso. Nós teremos espalhadas pelos ambientes da máquina
caixas de comunicação direta entre o servidor e o prefeito. Claro que não será apenas a pessoa do prefeito, imagino que sejam centenas de manifestações anônimas, espero que também de elogio ao chefe, mas críticas à chefia, fundadas ou infundadas. Naturalmente, a gente vai fazer a tabulação de tudo isso e vai considerar, sabe, como se faz um gráfico, né? Cada evento é um ponto no gráfico. A gente vai anotando todos os pontos, depois procura uma reta ou uma curva que signifique o mediano dos fenômenos. Com relação à opinião dos funcionários, isso também é um fator de motivação. Ouvir de várias formas, nós teremos canais de diálogo, mas esse é um desses canais. A oitiva direta de cada colega funcionário, independente do seu cargo, com o gabinete do prefeito. Ninguém, nenhuma chefia, se tivermos, espero que não, mas se tivermos alguma chefia que pretenda boicotar a administração ou praticar assédio moral, que é algo grave de que já foi falado, nós vamos ter um canal direto de comunicação. Algo que eu aprendi também na minha experiência de qualidade total, aprendi na Vale do Rio Doce, me atrai fazermos isso pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses. Parar a máquina por algumas horas, e todos que puderem estarem num barracão, a Vale do Rio Doce fazia, não sei se ainda faz, acredito que sim, dar microfone aberto na frente de todas as chefias e estimular os funcionários para que vão ao microfone e digam o que pensam. Alguém dirá, nossa, não tem perigo de eles exagerarem? Mesmo que o façam, estarão desabafando. Claro que não se espera ofensas, não há necessidade. E se isso acontecer, vai acabar revertendo mal-estar em quem falou. Mas sendo verdade, no sentido do aprimoramento, não haverá como bloquear a comunicação de cada servidor com o prefeito, que não é melhor do que ninguém, mas tem a sua função própria. Então, eu já fiz isso nos ambientes administrativos em que eu chefiei, e o resultado foi bom. Comunicação direta, no sentido de anotações anônimas, para que as pessoas se sintam à vontade de dizerem. E nós, claro, não vamos acreditar numa inverdade que seja ali colocada. Vai ser um ponto. Não vai, esse ponto vai ficar fora da curva, certo? Vai ser desprezado depois. É isso que eu fiz questão de dizer. Diálogo e comunicação para a motivação de todos. Misael, será que eu respondi tudo ou faltou alguma coisa? Só faça um sinalzinho. Tá bem, obrigado. Bem, gente, estamos então encerrando esse ciclo de sabatinas, né? Hoje com o candidato José Crespo. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença de quem participou com perguntas via e-mail, agradecer a presença do José Crespo, da sua vice Jaqueline, agradecer o trabalho dos seus assessores todos que estiveram prontamente nos atendendo e colaborando para que a gente pudesse trazer para o servidor o seu pensamento em relação à nossa categoria. E assim como faço com todos os demais candidatos, desejo a você, Crespo, boa sorte na sua campanha e que, se eleito, em janeiro estaremos lá batendo na sua porta pedindo nosso reajuste salarial. 10 minutos para falar o que você quiser. Bem, eu vou falar mas gastarei os outros 9, vou explicar como. Mas esse é meu quero agradecer a sua iniciativa e me permita, eu vou dizer exatamente qual deverá ser a nossa relação. Eu admiro muito a sua pessoa, você não foi à toa que chegou na presidência, espero que continue produzindo esses bons resultados durante o meu governo e adiante até. Vejo em você uma grande liderança, mas eu quero completar. Vamos discutir. A palavra brigar parece pesada, mas se alguém preferir utilizá-la, mas brigar em termos de ideias, tá? Então, apesar de eu reconhecer o seu valor, espero que você brigue muito comigo, tá? É isso que eu quero dizer. Porque dessas discussões construtivas é que vem algo melhor para todos, incluindo todos os servidores e a população a quem servimos. Então, quero que a nossa amizade esteja preservada, mas até peço que você brigue bastante comigo, porque você encontrará em mim, sendo prefeito, ouvidos e muita boa vontade. É claro que nós temos limitações, e vocês também hão de entender, quando isso for mostrado em números, vamos discutir números. Eu já fiz isso com os empresários de transporte, não quero avançar muito nos minutos, mas eu tenho orgulho que quando implantamos o Caixa Único, a obrigação da empresa era abrir até a contabilidade da empresa. Nós discutimos a margem de lucro das empresas de ônibus naquela época. Só que discutimos e chegamos a acordo. Então, dá para entender
que quando alguém, no caso a URBS, chega a ponto de discutir abertamente, com tudo na mesa, até a margem de lucro, eles passaram a ganhar. Foi um verdadeiro jogo do ganha-ganha. Os empresários passaram a ganhar, sem politicagem nenhuma, um lucro garantido e pago na data. É algo semelhante que eu quero com o sindicato também. Vamos discutir enquanto a gente não tiver entendido as razões do outro, vamos chegar no meio termo, pelo menos, com certeza. Conte comigo, com muita abertura, com muito diálogo, algumas brigas, mas a briga no caminho da convergência, pelo menos. Desafio da briga aceito. Muito bem. Olha, os restos dos minutos eu quero numa demonstração de sintonia, porque, veja, também fiquei fã desta pessoa, a minha vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Realmente, eu a conhecia como delegada, incluindo os homens, uma das melhores delegadas que já houve aqui na cidade de Sorocaba. Mas como vice-prefeita, eu já disse que será a mais atuante da história, eu estou realmente a cada dia ficando muito gratificado da presença desta moça ao meu lado, como candidata, e se Deus quiser, nossa vice-prefeita. Então, como eu quero que vocês conheçam um pouco mais, eu entrego o encerramento da minha fala. Posso, presidente? Claro. Eu vou delegar para a minha vice-prefeita o que ela quiser falar. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes na pessoa do senhor Salatiel, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, e quero prestar aqui as minhas homenagens ao meu candidato a prefeito, do qual sou vice, com muita honra, muito prazer, José Crespo. Eu, como todos sabem, ou a maioria sabe, sou delegada de polícia há 27 anos, fui oficial de justiça por 4 anos e meio antes de ser delegada de polícia, estou em vias de me aposentar. Obviamente, eu tenho conhecimento de determinados assuntos dentro da minha área, outros poucos, e hoje eu tive o prazer e, principalmente, me sinto lisonjeada enquanto cidadã. Eu não estou falando aqui como candidata a vice-prefeita, estou falando como cidadã, que tem a visão que nós temos que eleger um prefeito, um representante do povo, um vereador, sempre com vistas à coletividade. A visão individualista, às vezes mesquinha, egoísta, do que é bom para mim, é algo pernicioso à administração, é algo muito grave e prejudicial aos anseios da população. Então, quando votamos, temos que votar de forma responsável, sempre analisando a história do nosso candidato, o nível de capacitação técnica dele, o comprometimento. Hoje, além de esses três requisitos, o nível de capacitação técnica, o comprometimento, a boa vontade, que eu vejo com toda a sinceridade e veemência no nosso candidato José Crespo, eu vejo hoje, e percebi hoje, já havia percebido, mas a explanação dele, hoje, nessa sabatina, foi tão perfeita, tão técnica, tão clara, que não deixa dúvidas. Estou falando enquanto cidadã, uma análise muito que eu consigo fazer, isso eu posso garantir, de forma imparcial. Sem dúvida alguma, é o candidato mais preparado e que reúne todas as condições de fazer Sorocaba se reestruturar. Todos nós, diante do que foi falado, sabemos, vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as deficiências estruturais da administração pública. Saúde, educação, mobilidade, transportes, merenda, enfim, toda segurança, né? Todas as áreas estão com sérios problemas. E para resolver esses problemas, precisamos de alguém realmente que tenha, em primeiro lugar, coragem, que seja combativo. Essa combatividade ficou mais do que demonstrada, essa coragem nas posturas do
vereador, ex-deputado José Crespo. Então, como eu disse, diante do que a gente viu hoje, das explanações, dos esclarecimentos dele prestados diante das indagações feitas por todos, obviamente, nós temos consciência que ele é o que melhor representará ou melhor, administrará Sorocaba. Isso eu tenho total consciência. E eu vou finalizar para não cansar todos. Meu pai sempre falava, meu pai é oficial de justiça, aposentado, numa frase, eu não sei se é do Padre Vieira: não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, porque esta é a licença e a liberdade de quem não pede favor, senão justiça. E eu acredito que foi o que fizemos hoje aqui. Muito obrigada. Dona Lilian, eu posso dar um beijo respeitoso na minha vice? Candidato, tem mais 2 minutos e meio. Concluído? Concluiu? Sim, concluímos. Tá ok. Então, boa noite a todos. Obrigado e dia 2, consciência no voto e vamos eleger aí um candidato que possa ajudar o servidor público municipal. Obrigado.